confortável, em fechar os olhos, para levarmos o nosso pensamento a Jesus e agradecermos a oportunidade de estarmos aqui, de ouvirmos essas palavras, de trocarmos ideias, sentimentos e intenções, e que os nossos mentores nos iluminem, nos instruam e direcionem a palestra desta noite. Cada um possa contribuir com seus pensamentos, com seus sentimentos, também se conectando com perguntas, com comentários. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, aprender e compartilhar um pouco dessas ideias. Ampara-nos nessa noite, Senhor, que assim seja. Eu vou fazer um pouco diferente hoje, porque como é Natal, eu recebi algumas orientações diferenciadas. Então, eu vou começar com o plano de hoje, que é para falar sobre os livros mensageiros do Chico Xavier, e depois eu vou mudar um pouco a palestra, vocês vão entender por quê. Continuando então na minha última palestra, que eu falei sobre André Luiz, a gente vai entrar na sequência dos livros do Chico Xavier, em que ele começa a trazer mais conceitos. Então, deixa de ser meramente uma historinha, que já tinha alguma coisa antes, mas deixa de ser também tão didático. O que mais eu achei interessante nesse livro é que ele diz na introdução que cada um vê e compreende aquilo que tem domínio para entender. Então, que fique muito claro isso, né? A minha compreensão, meu entendimento é diferente de vocês. Não que eu li algumas vezes, mas porque eu estou num nível diferente de evolução. Provavelmente lá embaixo, algumas pessoas vão ter outras ideias. O mais interessante é que, por mais que você diga, o André Luiz é muito engraçado, né? No final de alguns capítulos ele diz assim, você compreendeu? E aí você fala assim, compreendi nada, né? Metade daquilo eu compreendi. O resto a gente passa pelas ideias e não consegue entender o conceito. Esse conceito que é importante para o espírita, né? É importante para o cristão e que muitas vezes a gente passa batido. Então, quando ele fala sobre renovação íntima, quando ele fala sobre entender e praticar caridade, a gente pensa naquele nosso nível, né? Então, não, mas eu dou dinheiro aos pobres, eu faço bem, né? Lá no trabalho eu não brigo com ninguém. Então, esse é o nosso conceito, né? Agora, uma outra pessoa que já está mais dedicada vai ler aqui e vai assim, meu Deus, como eu não faço nada disso ainda? Então, tudo vai depender do nosso grau de maturidade, o quanto a gente está envolvido com isso. E o mais interessante é isso também, no momento que você lê, né? Pelo que você está passando, pela sua compreensão. Então, conforme a gente vai se desenvolvendo, vai aprendendo mais, novas ideias vão aparecendo. Então, aquele livro que tinha 20 páginas, você fala assim, eu tive 3 conceitos aqui, já tem uns 5, na próxima vez vai ter uns 7, na seguinte uns 20. E aí tem várias conexões com outros livros também. Eu estava lendo Mecanismos da Mediunidade e cada um daqueles capítulos explica isso aqui. E a gente não consegue fazer essa conexão. Então, é muita coisa para a gente ver. Eu vou falar então sobre esse livro, esses conceitos que eu trago, e a gente vai entender que o interesse e a reflexão vai partir de cada um. Né? Eu não vou contar a história aqui. A minha ideia não é trazer essa novidade para que cada um volte a ler o livro. Mas se a gente conseguir pelo menos acender aquela luz, falar assim, essa semana eu passei por isso, olha que interessante, está sendo falado de novo, já é uma mensagem importante que os nossos mentores passam para a gente. Então ele começa a falar desse livro sobre renovação. O primeiro capítulo André Luiz entende que o comportamento dele estava errado e tudo que ele viu na última vida serviu de muito pouco para a vida espiritual dele. Né? Então, assim, ele teve bons momentos, mas não foi isso que alavancou. E tudo aquilo que ele deixou para trás, ele vai ter que reaprender. Então ele percebe esse vazio e vai buscar uma vida nova. Né? E nessa vida nova, ele começa a encontrar orientação nova. E é essa mensagem dos próximos livros. Né? O quanto André Luiz traz para a gente esses conceitos e essas orientações. Então, ele vai começar no segundo capítulo falando sobre o mentor, que tem em todos os livros. Então, André Luiz é um mero narrador da história. Né? Algumas vezes ele participa, mas ele vai falar sim do mentor dele,
do orientador, de alguém que tem maior capacidade espiritual e que vai trazer esses conceitos e vai explicar para ele. Então ele vai se colocar sempre numa posição inferior, aprendendo, entendendo, para passar para a gente. E a gente vai sentir menos ridículo, né? Falar assim, nossa, mas eu não sabia disso, nossa, então o André não sabe, então estou aprendendo junto com ele. Né? Provavelmente ele, quando ele trouxe essas informações, ele já tinha muito mais conhecimento que foi autorizado. Né? O Aniceto, então, é o orientador desse livro, e o mais interessante é que, apesar de ser um mentor e trazer essas orientações, ele não é, muitas das vezes, a maior expressão espiritual que ele coloca no livro. Então, nesse livro aqui, existe uma tal de Ismalha, né, que é de uma expressão muito superior, ele coloca isso depois no livro, mas ele balanceia isso, né, fala assim, existem diversos graus. Então, ele se coloca numa posição, ele mostra seres com maior dificuldade, né, ou menos capacidade espiritual, alguns seres mais evoluídos e outros muito mais avançados. Então, é importante também para a gente entender essa graduação que existe. Então, ele se caminha para um centro de mensageiros, uma área de preparação. E aí a mensagem importante nesse capítulo 3, que fala sobre isso, é a médiuns e mediunidade. Então, os mensageiros, teoricamente, era para falar sobre mediunidade, mas todas as vezes que eu li o livro, assim, caramba, sempre termina uma coisa diferente, né? Quando ele chega no plano, na crosta para trabalhar, ele faz alguma coisa que não tem nada a ver com mediunidade. Mas, então ele divide o livro em 3 partes. A primeira parte ele vai falar sobre processo de mediunidade, né? Médiuns que tiveram problemas na última vida, quais foram esses problemas, quais foram as lições aprendidas. Numa segunda parte ele vai falar sobre ele se encaminhando para a crosta e todas as dificuldades e diversos momentos que ele encontra para descrever para a gente o que existe na vida espiritual. E ele vai falar também sobre uma graduação que existe desde nosso lar até a crosta, então vai passando por diversos ambientes, diversas situações. E depois ele termina, a terceira parte do livro, ele vai falar sobre trabalhos que ele executa na Terra. Então a ideia era justamente ele descer para a crosta, executar esses trabalhos, mas ele divide o livro em 3 para passar essas mensagens. Tá? Então eu vou ficar um pouco mais aqui nessa parte de médiuns e mediunidade. Então ele fala que há médiuns, mediunidade, doutrinadores e doutrina. Como existe a enxada dos trabalhadores. A enxada pode ser excelente, mas se o trabalhador não estiver pronto, ela vai enferrujar. Então, a gente precisa entender esse conceito. É a mesma coisa para a caridade. Você pode ter uma situação maravilhosa na sua vida. Falar, eu moro aqui na frente da RUP. Se eu não comparecer, se eu não fizer o meu esforço, se eu não me dedicar àquilo, de nada vai adiantar. Mesma coisa no trabalho, certo? A nossa vida é isso. Então, eu estou lá, a ferramenta existe, mas eu preciso me dedicar àquilo. Preciso aprender, Por favor, pode entrar, boa noite. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos próprios interesses, fracassará fatalmente na tarefa que lhe for conferida. Esses 2 conceitos são importantes para justamente essa primeira parte do livro que ele vai falar sobre mediunidade. Então ele conhece em seguida um companheiro de viagem, né, que também existe nos outros livros. Então normalmente forma-se esse trio, né? O orientador, um colega dele, que normalmente foi médico também, em que ele troca, né, ideias, e o Vicente conta de um caso que é bem oposto ao que tinha no André Luiz. Como eu comentei, não vou entrar no mérito, mas o Vicente vai acompanhar nessa viagem também. O próximo capítulo ele vai falar sobre instruções. Então, eles comparecem numa palestra e que nessa palestra o orientador vai falar sobre os fracassos que aconteceram. Então, muitos dos que comparecem nessa palestra, ele fala de uma assistência muito grande, são médios fracassados. Então, o instrutor vai falar sobre casos de falências de médios e doutrinadores, ou conversadores, e ele vai falar também sobre a preparação para outras atividades na crosta. Então, em nenhum momento ele vai falar assim, falimos, agora você vai ficar no fogo eterno. Não. O que a gente vai aprender agora? O que a gente vai tirar de ideia para o nosso próximo trabalho? Essa é a mensagem do livro. A gente erra todos os dias.
gente erra quando a gente levanta de manhã, certo? Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui saiu de casa para ser Jesus Cristo. A gente saiu de casa para aprender uma coisa nova. Então, o importante na nossa vida é qual foi a lição que eu aprendi hoje. Qual foi o erro que eu cometi que eu não quero cometer amanhã? Posso cometer de novo? Deus dá essa permissão pra gente. Mas se a gente começar a perceber o nosso erro, se a gente começar a refletir sobre isso, falar assim, poxa vida, hoje de novo, né, eu sei que eu não posso ultrapassar o limite de velocidade, mas eu ultrapassei. Eu sei que eu não posso comer um bolo, um doce, mas eu comi. Né? Eu sei que eu não posso ser ríspido com a minha família, mas eu fui ríspido. Então, amanhã eu posso ser melhor? Sim, mas eu tenho que ter a vontade, certo? Pode ser que vão virar para você de novo, né? E vão assim, poxa, mas você ultrapassou o limite de velocidade de novo. Ou você comeu de novo o bolo. Ou você de novo foi ríspido com alguém, né? Porque você não liga para um parente para conversar com a pessoa? Porque você não fala com o seu pai? Porque você não fala com algum colega de trabalho de uma maneira diferente? Né? Nós, muitas das vezes, queremos o nosso conforto, né? Sem pensar que a gente está aqui para aprender um pouco mais a cada dia. Nessa palestra ele vai falar sobre profundas transformações do planeta. Né? Esse livro ele foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, então ele vai falar sobre as transformações, e não eram apenas transformações políticas, né, tecnológicas, mas também do jeito como que as pessoas se relacionavam. Né? Então o resultado disso foi muito importante para a Krusta. A distração das realidades eternas, então a mente das pessoas estava muito ligada à guerra, né, naquilo. Corrente de incompreensão e ignorância, perversidade e escolas do espiritualismo. Então assim, como os médiuns e os trabalhadores que traziam essa mensagem sofriam naquela época. Se a gente pegar o Chico Xavier, ele fez o pinga-fogo, né, tentando colocar a crítica, né, não existia essa discussão hoje de aceitação das pessoas, era uma crítica direta. Né? Então, mesmo os espíritas combatiam. Como combatem hoje? Né? Porque muitas vezes você fala assim, não, eu vou no centro espírita. A pessoa, mas você vai fazer o que lá? Você não está aprendendo nada. Eu falo, mas peraí, estou indo lá para aprender, eu não estou aqui. Né? Muitas vezes a gente espera chegar, né, se matricular numa escola e já saber. Não vai existir isso. Vai existir um aprendizado. Né? Eu estou aqui não porque eu sei, estou aqui porque eu quero aprender. Estou aqui porque eu quero fazer diferente. Eu estou aqui porque cada vez que eu cometo um erro, eu não sei como me comportar. Então, aqui é uma oportunidade para ouvir de outra pessoa, para ouvir de alguém como é que eu tenho me comportado errado, refletir sobre isso e colocar um plano. Né? Às vezes a gente tenta ter um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Né? Então, não vou mexer no time de futebol, tá ganhando. Não vou fazer... não vou mudar a relação com a minha família porque a gente está bem. Então a gente tem que melhorar isso. Né? A gente tem que entender como as crianças crescem, como as pessoas que estão à nossa volta, os vizinhos, né? Como os necessitados mudam. Né? Os necessitados hoje são diferentes dos necessitados do passado. Né? Hoje a gente fala sobre os necessitados precisando não só de abrigo, né? Mas também de uma orientação. Então, a gente fala sobre In Hope, por exemplo, e não é só fazer doação. A gente entende hoje em dia que existem vícios, existem drogas, existem problemas financeiros, inclusive. Né? Quando eu cheguei aqui, o que mais me espantou foi como as pessoas viviam dentro de automóveis. Né? Então, assim, meu Deus, família, eu não estou falando assim, uma pessoa vivendo. Eu li a história de uma mulher que dormia no Walmart com os filhos. Então, como que a gente pode ajudar essas pessoas? Tem que se ajudar também. Correntes que desejam a transformação instantânea, sem a realização metódica. Então, a gente tem que começar a trabalhar hoje para a nossa melhoria. Né? Não é porque eu entrei por aquela porta que eu já melhorei. Eu estou plantando uma semente e eu espero que ela cresça. Né? Eu leio para que eu possa compreender um pouco mais. Eu vou refletir sobre isso. E não meramente ler, não meramente ouvir, mas pensar sobre como eu tenho agido.
ele fala que a esmagadora maioria dos habitantes da Terra não se preparou para os acontecimentos que estavam acontecendo. Né? Existiam, ou existem ainda, né, se a gente pensar hoje, conflitos angustiosos, não só em guerras em si, mas entre as pessoas também. Né? Às vezes a gente espera que a situação esteja perfeita para a gente agir. Então assim, não, mas quando eu receber um aumento, tudo vai estar melhor. Não, mas quando a minha filha parar de ter esse comportamento ruim, meu Deus, minha vida vai deslanchar. Ah, mas quando eu parar de brigar com a minha mãe, nossa, minha vida vai melhorar. Quando o inverno acabar aqui em Michigan, não vou ter mais problema. Né? Não existe isso. Existem as dificuldades para que a gente possa enfrentar e aprender. Né? Então nossa, saí daqui super bem, eu vi uma palestra maravilhosa do Clayton. Mas saí daqui, bati o carro, tudo foi por água abaixo. Né? Ninguém é perfeito. Né? As nossas situações, elas vão mudar de acordo com o ambiente que a gente vive. Né? E a gente tem que pensar, tá bom, eu vi lá que é inevitável acontecer. Né? Então, essa semana que eu ia preparar a palestra, aconteceram altos e baixos. Né? E aí o último falou assim, puxa vida, eu me preparei tanto, mandei a informação lá no final de outubro. E deu errado. Né? E hoje eu fiquei sabendo. Então, isso é para mexer com a gente. Mas, se você se deixar levar, você vai ficar irritado, não vai conseguir prestar atenção no que acontece, não vai conseguir ajudar, não vai conseguir... Tudo vai piorar. Mas se você falar assim, é inevitável. Né? Ficar doente é inevitável. Né? Tem que fazer uma viagem. Alguém ficar doente. Alguma coisa acontecer na nossa vida é inevitável. Pode ser dentro de casa, pode ser no trabalho. Então assim, esperemos pela inevitabilidade das coisas, né? Pelas dificuldades que vão aparecer. Porque elas vão aparecer. Não esperem que seja um cruzeiro, né? Um voo de cruzeiro tranquilo. Sempre vai ter alguma coisa na nossa vida. E a gente tem que estar preparado. Mas assim, não adianta também assim, não, eu sei que vai acontecer alguma coisa no trabalho, então eu vou estar preparado no trabalho. Quando chega em casa, né, ruiu o telhado, ou inundou o porão. As coisas que acontecem. A gente tem que estar preparado para essas situações, porque isso é que vai ajudar a gente a rever o nosso comportamento, rever como a gente responde para as coisas e falar assim, tá bom, eu não vou conseguir mudar, o que eu posso fazer diferente? Ele segue com um outro capítulo falando sobre advertências profundas. Ele fala, Jesus não esperou que os homens lhes atingissem as glórias, mas desceu ao plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não existe que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele. Então, de novo, a questão da perfeição. Né? Eu não vou esperar que aquela pessoa que não tem dificuldade se prepare para vir falar comigo. Eu vou ter que descer para falar com ele. Eu vou ter que entender o meu chefe, eu vou ter que entender um colega de trabalho, eu vou ter que entender as situações da minha vida. Eu vou ter que descer para ajudar. Não posso esperar. Ou, de repente, você está achando que está descendo, na verdade, você está subindo. Né? Porque quando você cria, né, essa expectativa, você cresce. Então, naquele nosso egoísmo, naquela nossa irritação, naquela nossa confusão mental, eu estou achando que o que aquela outra pessoa está fazendo para mim é ruim. Muitas vezes ela está ajudando a gente. Né? Então, eu recebi uma demoção, ou eu recebi um chefe novo, e aquele chefe é insuportável. Ele vai te ajudar com alguma coisa. Só precisa olhar como aquilo vai mudar a nossa vida. Ele fala sobre cesse a concepção que a Terra é vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis. A gente vem aqui para o planeta achando que a gente vai passar por dificuldades, né? Mas a gente tem amor também. A gente tem alegrias. A gente tem, e eu penso sempre nisso, né? Que bênção eu poder estar junto com a minha família. Não importa quem. Se é meu pai, se é minha mãe, se minhas filhas, minha esposa. Enquanto nós estamos no caminho. Porque em algum momento eles vão se separar. Os filhos saem de casa, né? Os pais ficam no Brasil. Né? A vida vai ser diferente pra gente. Porque faz parte da nossa vida. Então, essa separação vai acontecer um dia. Então, eu vou aproveitar o agora. Eu vou aproveitar o momento em que existe a oportunidade. Mesmo que esse momento esteja sendo difícil. Mesmo que nesse momento que eu tô brigando com a pessoa. Mas
eu vou tentar me acalmar e vou mostrar para ela assim, eu aprecio a sua presença, eu aprecio a oportunidade de estarmos juntos. Ele vai entrar, depois que termina a palestra, ele vai entrar em diversos casos específicos. Eu não quero entrar nos casos, porque o caso é história, né? Mas ele vai falar sobre quais são as dificuldades que os médiuns podem ter, né? Então, o primeiro caso ele fala sobre mudança de plano. E aqui é o mais importante. Ele deixa bem claro, não existe destino, cada um faz o seu. O primeiro caso, ele fala o seguinte, o plano estava muito bem montado, eu tinha apoio, eram 6 pessoas que iam vir comigo, a gente ia fazer um trabalho excepcional. O que aconteceu? O médium desistiu. Ele foi para outras experiências. Não era para ele casar, ele casou, teve filho, não estava nos planos. E aquelas 6 pessoas que seriam órfãos que ele ajudaria, simplesmente ficaram relegados a nada. Lógico que assim, a providência divina vai cuidar disso, certo? E provavelmente esse caso de casamento dele era alguma coisa que já existia na vida dele, né? Mas ele mudou totalmente. Então assim, ele faliu por causa daquilo, ele vai ter que voltar de novo para cumprir, mas o mais interessante não ache que assim, não, a minha vida está escrita já, eu vou seguir aqui o caminho. Muitas das vezes a gente vai seguindo sim, e Deus vai colocando as oportunidades para a gente aprender. Mas os erros que a gente comete, um suicídio, né, um homicídio, um casamento fora, muitas vezes assim, não, eu quero aquele cargo, não me importa o que eu vou fazer, eu vou me dedicar e se eu precisar ralar aqui ou matar 10 pessoas, eu vou fazer isso, porque o mais importante para mim é aquilo. E depois? Né? As consequências são muito complicadas para a gente. Então, esse caso é interessante porque ele mudou totalmente, né? O plano que existia para ele. E aí, isso vai causar uma nova necessidade para ele voltar e refazer tudo aquilo. O caso seguinte, ele coordenava o centro espírita, mas decidiu usar aquilo como fonte de renda. Então, ele colocava assim, poxa vida, o serviço que eu presto de consultoria é igual aos demais, por que eu não posso cobrar? Foi mais ou menos o que a gente ouviu lá no Brasil do médico, né, que aceitava presentes. Então, a gente percebe que algumas situações são extremamente complicadas. Primeiro, a mediunidade não é você que exerce, você recebe a informação de alguém. Então, você não pode comercializar isso. E aí ele descreve, bom, como eu me liguei a entidades que tinham interesses econômicos, é óbvio que elas não tinham interesses em crescimento. Portanto, o que elas vieram exigir de mim depois? Ganhos econômicos. Então, ele penou durante 11 anos no umbral, tentando se livrar dessas obsessões, né, que ele criou. Em outros comentários, ele vai falar sobre uma mulher que tinha medo de tudo. Então, assim, na mediunidade é óbvio que sempre vai ter aquela dúvida, né? E ela tinha medo dos espíritos que vinham, ela tinha medo dela, ela tinha medo das situações, e ela não se desenvolvia. Então, falou assim, as pessoas achavam que ela era virtuosa pelo rigorismo que ela tinha, mas não, na verdade ela não queria desenvolver. Então, conta que durante a preparação dela, ela era sempre top, né, respondendo as coisas, fazendo as atividades, mas na hora de executar, ela tinha medo. E ela deixou o medo tomar conta da situação dela. No outro caso, fala sobre a dependência da esposa. Então, um casal que reencarna, e aí, ele, enquanto a esposa era viva, ele se desenvolveu bem. Quando a esposa faleceu, ele ficou perdido. De novo, ao invés de se preparar para quaisquer condições, né, ele falou, não, eu preciso de uma outra esposa. Ele casou de novo. E aí, a nova esposa não tinha os mesmos ligações e acabou não conseguindo. De novo, ele acabou caindo. Num outro caso aqui, ele fala sobre sensibilidade apurada. Então, existem casos que a gente sabe sobre regressão. E esse caso específico, ele faz uma regressão no plano espiritual. Então, ele recebe a autorização para poder ter mais sensibilidade. E aí, quando ele reencarna, ele usa essa sensibilidade para começar a descobrir as pessoas com quem ele conviveu na vida anterior. Então ele começa a perceber, ele começa a ter essa regressão, ele fala assim, eu fui um bispo
lá na Inquisição, e ele começa a procurar as pessoas que conviveram com ele. Então, virou uma pessoa muito simples e trabalhador, o outro nasceu cego e paralítico, e aí, ao invés de ele trabalhar, usar isso como uma oportunidade de crescimento, né, para ajudar as pessoas, ele usa para o interesse próprio. E ele fica tão preso nessa vida anterior que, quando ele volta para o plano espiritual, ele está tão dementado que ele fica só retornando àquela vida. E aí ele não consegue se desligar. Então ele recebe tratamento magnético na vida espiritual para poder se desligar disso. Ele entra na parte dos doutrinadores, né? Quem são os doutrinadores? Normalmente as pessoas que têm mais conhecimento técnico, espiritual, para poder falar sobre a vida e defender. Então, em um caso, o doutrinador era tão bom que ele escorraçava os espíritos que vinham receber a doutrinação, né? Colocava no nível inferior. E óbvio que quando desencarnou, eles voltaram e falaram assim, não, mas você não fala pra gente pra ter amor, pra ter paixão? O mais incrível é que quando ele desencarnou, ele falou assim, mas eu fiz o bem para todo mundo, eu fui lá e fiz isso. E ele teve que acordar para entender na outra vida. O outro também vendia favores, né, dos médiuns dele, e ele exigia dos médiuns detalhes. Não, ele começou a atrair gente que queria fazer pesquisa, né? Então, ao invés de desenvolver a questão espiritual, ele estava desenvolvendo a doutrina só, ou a parte processual, né? Então, trazia gente para fazer estudo, para observar. Não, mas o seu médium, ele deu uma resposta dúbia, e aí ele exigia demais, e acabou se envolvendo com política, e obviamente acabou se perdendo. Então, todos esses casos, eles mostram que, apesar de ter um plano, tudo depende da nossa vontade. E o plano nem sempre é perfeito, porque a gente é imperfeito. Então, eu vou chegar aqui numa condição CNTP, né? Condições normais de pressão e temperatura, vai ter umas tempestades no meio do caminho, vai ter muitas dificuldades para a gente aprender. Porque a gente vai ter que, além de se desenvolver, também passar todo o erro nosso do passado. O quanto a gente já cometeu, o quanto a gente fez sofrer, que a gente vai ter que ajudar as pessoas. Ele termina essa parte do mediúnica falando sobre a questão da medicina, né? E como a medicina está muito desconectada, pelo menos no caso dele, do Vicente, está desconectada nessa questão espiritual, né? E eles falam que eles vão ter que se preparar e vão ter que se desenvolver. Então, a gente percebe ainda, né? Como nós chegamos e eu vou dizer no geral, né? O médico, o advogado, alguém que pode te dar um conselho, como as pessoas estão desconectadas e acham que ciência é uma coisa, religião é outra. Esquecidos que, na verdade, no começo era tudo uma coisa só, que foi uma exigência do desenvolvimento humano que a gente separasse. Mas vai chegar um momento, e a doutrina espírita é isso, né? Trazer essa informação. Eu quero concluir essa parte para colocar alguma outra coisa. A gente tem 5, 10 minutos. Eu quero falar sobre o Natal. Tá? Então, a importância nessa época do ano. Como o Natal transforma a gente e a esfera do planeta se aproxima da esfera de Cristo. Como as nossas vibrações e esperanças crescem nesse ano. Então, a mensagem de hoje sobre os mensageiros é para falar o seguinte: o Espiritismo é um dos caminhos, tá? Mas Jesus é o único caminho para a gente. Outras religiões vão ter os seus caminhos também, mas a gente vai entender que a mensagem de Jesus de caridade e amor é o que vai conduzir a gente. A partir do momento que a gente começar a entender que eu não vou conseguir crescer enquanto eu não ajudar a outra pessoa que está no meu caminho e ter uma relação social com todos e perceber os meus erros, eu vou continuar nessa amargura e batendo cabeça. Tá? Hoje, a gente pode pensar em que Jesus esteve conosco e ele se encarnou. Né? Ele foi uma pessoa que esteve aqui com a gente e trouxe essa mensagem para a gente. Então, uma coisa que eu considerava muito importante é:
Se você pensar num bebezinho, Jesus foi um bebezinho. Ele pode, cada um tem a sua concepção, mas assim, ele cresceu, ele foi uma criança, ele foi um adulto. E eu, numa outra palestra, comentei, talvez se Jesus estivesse passando aqui na rua hoje com todos os seguidores dele, a gente vai falar, meu Deus, o que ele está fazendo? Né? Mas a gente tem que pensar que aquele bando, né, que trouxe essa mensagem, ele era muito revolucionário. Ele era alguém que tocou o coração de cada um. E essa mensagem chegou para a gente até hoje. Essa faz toda a diferença do planeta. Né? O mundo inteiro vibra nessa época do ano por causa dessa mensagem. Porque ele trouxe para a gente isso. E o que o Pablo estava falando, né? Não importa a data. Nós estabelecemos essa data. Mas agora é uma questão mundial. Né? Foi escolhida a data, 25 de dezembro, não importa muito. O ano que foi também não importa. Mas se a gente pensar, é a época do ano que a gente pode aproveitar para ampliar o nosso sentimento, ampliar a nossa oportunidade de ajudar. Várias oportunidades aparecem para a gente. Uma doação de dinheiro, uma doação de tempo, né? Visitar um amigo. Esses dias na rádio eles falam assim, pense em alguém que você não fala há muito tempo. Ligue para essa pessoa. Fala assim, o quanto essa pessoa é importante para você. Isso também faz parte da caridade. Se hoje, ao deitar, você fizer uma oração e aparecer um nome para você, pense em ligar para essa pessoa. Lembre daqueles que vocês deixaram no Brasil ou que estão aqui e a gente não fala há muito tempo. Porque é uma época de a gente levar esperança também. Isso faz parte da caridade. Então, não é só a gente receber, né, esse conforto. Ah, que bom, é Natal, estou ouvindo músicas natalinas, mas o que eu posso levar para as outras pessoas? Dúvidas, comentários? Silêncio? Todo mundo está refletindo, então acho que... Ok. Vou deixar esses 2 minutos para cada um pensar. Vamos fechar os nossos olhos. Lembrar dessa mensagem de esperança de Jesus. Sentir o nosso mentor ao nosso lado, tocando o nosso ombro, dando um sorriso para a gente, dizendo que ainda existe esperança nesse mundo. E que Jesus conta conosco para a gente poder transformar. E que essa mensagem pode ser passada para muitos outros. E que hoje, e no Natal, a gente consiga entender que não é meramente uma festividade, mas a festividade é o resultado da nossa mudança interior. Que a gente possa agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, vivos, com relativa saúde, com relativa esperança, buscando crescermos e amarmos o nosso próximo. Nessa noite, no plano mais alto, derrame sobre nós as esperanças no futuro, de amor e de crescimento. Possamos ajudar nas vibrações do planeta, nessas guerras, nessas transições e conflitos, com a nossa tranquilidade. A gente possa aprender, poder olhar para o nosso irmão indistintamente e falar assim, eu amo você, porque você é meu irmão. Possamos todos ir em paz,